Boa noite, queridos alunos. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de máquinas agrícolas. Hoje falando sobre o preparo inicial do solo, as máquinas e os implementos que são utilizados nessas operações. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu sou a professora Patrícia Crivellari, da Unemate de Alta Floresta. Como nós vimos inicialmente, definimos dois tipos de preparo de solo, do ponto de vista teórico. O preparo de solo inicial e o preparo periódico do solo. O preparo inicial é aquele feito para a abertura de áreas, desmatamento, aquele que se faz quando você vai incorporar uma nova área ao processo produtivo, e se faz uma vez só. Por isso que se chama preparo inicial. Quando se fala em preparo periódico, significa que são práticas que envolvem o preparo de solo, algum preparo de solo, ou seja, a mobilização do solo, que pode ser repetido várias vezes, até mais de uma vez por ano. Aqui está a definição, que é o preparo que compreende todas as práticas para mobilizá-lo e colocá-lo em condições de receber a semeadura. Desse ponto de vista, de acordo com o grau de mobilização, podemos classificá-lo em convencional, que se tem um preparo bastante agressivo. Nós temos pelo menos duas etapas, duas mobilizações, seria o preparo primário, depois o secundário. Nós temos chamados de preparo mínimo, que seria a intervenção do solo apenas com uma ferramenta, apenas uma intervenção. E temos aquele que chamamos de plantio direto, que na verdade é semeio direto, que não se tem o revolvimento do solo. Em inglês, no-tiller, que seria sem preparo. Aqui temos a questão, o porquê preparar o solo. Então, pense nos motivos necessários para se preparar o solo. E se não há motivo, para que a gente vai preparar? Na verdade, se não há necessidade de preparo de solo, se nós utilizarmos o preparo do solo, nós vamos estar gastando dinheiro à toa. E, às vezes, na maioria das vezes, prejudicando o próprio solo. Então, nós precisamos saber para que nós vamos fazer isso. Tem motivo? Existem alguns motivos que nos levam a preparar o solo. O primeiro deles seria melhorar a aeração do solo. O solo, como um ambiente, ele deve proporcionar 4 coisas importantes. O primeiro é servir de suporte. Então, o sistema radicular da planta cresce, e fica fixa no solo. Então, ela não pode cair. O suporte seria a primeira função do solo. A segunda função do solo é fornecer água para a planta, porque se não tiver água no solo, a planta não cresce, nem germina. Uma vez germinada, a semente começa a se desenvolver e crescer e distribuir o seu sistema radicular no solo. Essa planta vai precisar se alimentar. E além da água, ela precisa se alimentar também de nutrientes. Nós temos aí elencados aproximadamente 17 elementos, alguns macros, outros microelementos, que são utilizados e necessários no desenvolvimento das plantas. Vocês devem ver isso em fertilidade ou adubação, alguma disciplina assim. Seria nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, são os básicos. Depois os menores, zinco, cobre, molibdênio, cobalto, silício, por aí vai. Então, o solo precisa também fornecer esses nutrientes. Mas, além disso, o solo precisa fornecer ar para as plantas. O sistema radicular das plantas respiram. Algumas delas respiram até debaixo d'água, no caso do arroz irrigado. São espécies vegetais que desenvolveram o arênquimas, conseguem retirar o oxigênio da água, mas a grande maioria vivem no seco, no solo firme. E aí esse solo precisa ter, além de umidade, precisa ter ar. Então, um bom solo para desenvolvimento de planta precisa permitir sustentação da planta, fornecer água, nutrientes e ar. Este é um solo ideal. Se a aeração do solo estiver ruim, eu preciso melhorar. Quando é que o solo está com a aeração ruim? Quando o solo está compactado
ou degradado. Melhorar a velocidade de infiltração da água no solo. A água precisa percolar pelo solo, ela não pode acumular na superfície, porque senão ela escorre por erosão e aí o solo vai embora e eu perco esse solo, que é o nosso bem mais precioso, né, para o agricultor. Então ela precisa infiltrar no solo. E parte dessa água fica retida no corpo do solo, não desce para o lençol freático. Mas se essa velocidade de infiltração for muito baixa, então acumula água na superfície e pode haver alagamento ou escoamento superficial. Nenhum dos dois é bom. Melhorar a troca gasosa do solo, então tem a ver com a aeração. Eliminar plantas daninhas. As plantas que nós cultivamos, elas precisam se desenvolver normalmente e nós precisamos evitar que elas concorram com outras plantas, para que elas produzam no seu potencial máximo. Então, precisamos que não haja competição com outras plantas indesejáveis. Nós precisamos eliminar ou controlar essas plantas daninhas ou essas plantas invasoras. Incorporar restos vegetais, adubos e corretivos. Essa é uma prática comum na agricultura e que é um dos objetivos que nos leva a preparar o solo. Determinar configurações especiais de topografia no terreno. Por exemplo, fazer sulco para o plantio de cana. Então, a cana é plantada a aproximadamente 30 centímetros, né, de profundidade do chão. Além disso, as hortas normalmente se forma canteiros, né? Então, preparamos o solo para produzir esses canteiros, que são uma forma especial, né, da topografia no terreno. Essas são algumas justificativas para por que nós preparamos o solo. Se eu não preciso de nenhuma dessas coisas, se meu solo está com boa aeração, a velocidade de filtração está boa, troca gasosa está boa, não tem plantas daninhas, ou vou fazer o controle químico de plantas daninhas, não tem resto vegetais, nem adubo, nem corretivo, e não preciso fazer nenhuma configuração da topografia no terreno, então eu não preciso preparar o solo, eu posso fazer o SPD, ou Sistema de Plantio Direto, né, que é o semeio direto, na verdade. Nós vamos ver agora, daqui para frente, que para mobilizar o solo temos disponíveis algumas ferramentas que estão equipando implementos agrícolas. E essas ferramentas, elas se dividem em dois grandes grupos. Nós temos as ferramentas que chamamos de disco e as ferramentas que chamamos de hastes. Os discos chamamos de ferramentas largas e as hastes de ferramentas estreitas. Elas atuam no solo de forma diferente na hora de fazer o preparo. Do ponto de vista de resistência dos materiais, essas ferramentas trabalham de formas diferentes no solo. Portanto, nós precisamos entender um pouco de umidade adequada de preparo para que nós possamos ter sucesso na nossa operação, quando estivermos fazendo o preparo do solo com uma ferramenta larga ou com uma ferramenta estreita. Nós podemos dizer que a umidade adequada do preparo do solo é em função do implemento que se pretende utilizar. Se eu vou utilizar um implemento com ferramenta larga ou com um implemento de ferramenta estreita. Lá na física de solo, nós temos algumas propriedades do solo que chamamos de limites de Atterberg e envolve plasticidade e friabilidade do solo. São 3 os limites de Atterberg: o limite de contração, o limite de plasticidade e o limite de liquidez. Esse limite de contração e esses outros limites aqui são representados por uma umidade do solo. E ela varia de acordo com o tipo de solo. E também tem uma série de fatores que vai interferir nessas variáveis. Nós temos solos, por exemplo, que o limite de contração é de 8%. Para outros solos, esse limite vai de 15% de umidade. A mesma coisa, limite de plasticidade. Existe solos com limite de plasticidade de 12%, 14%. Tem outros solos que esse limite vai a 30% de umidade. E a mesma coisa para o limite de liquidez. Então, nós não podemos colocar aqui valores fixos. Isso varia de acordo com o tipo de solo e nós temos que entender o nosso solo, como é que ele se comporta, como é que são os limites de Atterberg para este solo. Existem análises de laboratório
de física do solo que são capazes de determinar esses limites com uma precisão bastante grande. No entanto, nós podemos também fazer essa análise de maneira expedida no campo, quando a gente não tem essa análise de laboratório em mãos. Então, nós fazemos essa análise para avaliar a friabilidade do solo. Então, o que é isso? É o estado do solo que está abaixo do limite de plasticidade, mas não muito próximo do limite de contração. Então, é uma umidade do solo que torna ele macio, friável. Então, ele esboroa com facilidade, mas ele não é pegajoso. Ele desmancha quando eu aplico nele uma dada pressão, uma dada energia. Se eu pego um torrãozinho e amasso, ou aperto entre os dedos, esse torrão vai esboroar facilmente. Se eu atingir o limite de liquidez, o que acontece? Virou lama, o solo virou lama. Quando eu atinjo o limite de contração, esse solo está extremamente duro. Eu posso apertar entre os dedos, ele não vai esboroar. O limite de contração define o ponto no qual o solo começa a não mais diminuir de volume. No sentido de limite de liquidez, até chegar no limite de contração, o solo vai perdendo umidade e com essa perda, o solo vai diminuindo seu volume, aumentando a sua densidade. Ele diminui seu volume porque esse solo produz uma certa contração. Então, acho que vocês já viram imagens de solo rachado. Alguns solos racham mais, outros racham menos. Mas todos eles diminuem de volume quando estão perdendo umidade em direção do limite de contração. Quando chega nesse limite, esse solo não diminui mais o seu volume. Por isso que se chama limite de contração. O limite de plasticidade é aquele limite em que eu não posso colocar mais água. Se eu colocar mais, ele perde a sua plasticidade. O que seria a plasticidade do solo? Seria a sua capacidade de moldabilidade. É quando a gente faz tijolo, quando fazemos peça de artesanato com o barro. Nós colocamos água até um ponto em que nós conseguimos fazer bolinha, fazer tripinho com ele. Nessa condição, ele está plástico. Se eu adicionar um pouco mais de água, ele vai começar a desmanchar. Se eu tirar um pouco de umidade, ele também começa a esboroar, esfarelar e não vai ser moldado. Na região limite de plasticidade é aquela umidade ótima para que eu consiga moldar o solo. Quando eu continuo adicionando água no solo, essa umidade vai aumentando e tem um momento que ele começa a virar lama. Ele passa do estado sólido para o líquido. É o limite de liquidez. Daqui para frente, se eu adicionar água, o solo começa a virar lama. Ele começa a ter propriedades de líquido e não mais de sólido. Esses são os 3 limites de Atterberg, que são extremamente importantes para nós, porque limite de contração não se trabalha o solo, porque a energia gasta é extremamente alta. Eu vou produzir torrões de grande tamanho, meu solo vai ficar com uma péssima qualidade de preparo. Além de gastar muita energia, desgaste do trator, a qualidade do preparo vai ficar horrível. Próximo do limite de plasticidade, no período de friabilidade, um pouco abaixo dele, nós vamos ver que isso aqui depende do tipo de ferramenta, eu vou ter a condição ideal de preparo. E quando eu tendo para o limite de liquidez, então meu solo começa a ter problema, eu não consigo preparar o solo de maneira correta, além do mais que meu trator, a minha máquina de tração começa a ter problema de estabilidade e de flutuabilidade, ela começa a patinar e atolar. Então é preciso conhecer bem isso para que a gente possa efetuar práticas de campo. Quando eu estou com a umidade próxima do limite de friabilidade, dependente de quanto que ela seja, então depende do solo, tem alguns solos que é 12, 14%, para outros solos mais argilosos pode chegar a 30% de umidade, não importa é o comportamento dela. Então, quando eu estou na zona friável, significa que eu posso trabalhar com esse solo de maneira muito tranquila e a qualidade do trabalho vai ficar boa quando eu uso ferramenta larga. Para a ferramenta estreita, eu tenho que trabalhar com um solo abaixo do limite de plasticidade, abaixo da friabilidade. Se eu trabalhar na zona de friabilidade, o meu solo está fácil de ser cortado. Então, é bom para a ferramenta de corte, que é o disco, ferramenta larga, trabalha com corte. Para ferramentas estreitas, eu preciso criar tensões no solo
E, entre parênteses, usando o termo comum, eu tenho que arrebentar o solo. Eu tenho que quebrar ele. É como se eu desse uma marretada no tijolo e quebrasse ele em vários pedaços. Claro que eu não vou esperar o solo secar tanto assim, porque eu estaria no limite de contração. Mas quando o solo começa a ficar um pouco mais seco, ele começa a ficar quebradiço. Eu gasto um pouco mais de energia, mas ele começa a ficar quebradiço. Nessa região, abaixo da friabilidade, que eu vou preparar o solo utilizando ferramentas estreitas. Como eu disse a vocês, é interessante nós sabermos qual tipo de ferramenta que nós vamos utilizar e saber como é que está o comportamento do solo para que a gente tenha força de tração adequada para aquela atividade e a qualidade do preparo seja a melhor possível. O solo deve oferecer baixa resistência ao corte, formando torrões de pequenas dimensões, quando estou trabalhando na região da friabilidade. Quando estou trabalhando com ferramentas estreitas, abaixo da zona de friabilidade, então a resistência do solo será maior, mas será a mínima necessária para quebrar o solo. Então eu tenho um bom resultado no preparo do meu solo. Bom, então, sabendo disso, nós vamos estudar na sequência, assim que terminar essa parte introdutória, os implementos de preparo do solo que usam ou que possuem ferramentas, né, largas ou estreitas. Nós temos inicialmente os arados, depois temos as grades, que são implementos que usam ferramentas largas, depois temos os subsoladores e escarificadores, que são ferramentas estreitas, a enxada rotativa usa ferramenta estreita. Os sulcadores usam ferramentas largas. E os terraceadores, que também usam ferramentas largas. Então, vejam aqui que desses implementos, os que usam ferramentas estreitas são apenas os subsoladores e escarificadores e as enxadas rotativas. As enxadas rotativas têm uma peculiaridade. Elas são ferramentas ativas e não passivas. Os outros todos aqui são ferramentas passivas. A enxada rotativa, a ferramenta dela, a faca, ela tem energia própria. Ela recebe energia de um eixo, que recebe energia do trator via tomada de potência. Então, ela corta porque ela se movimenta independente do solo, ela quebra, corta o solo. Então, é uma ferramenta ativa. Ela trabalha de forma diferenciada. Por isso, ela tem uma produção de mobilização do solo muito intensa. E, consequentemente, ela é um implemento que agride muito o solo. Por isso, ela é usada de forma muito restrita e ela está vinculada, o seu uso está vinculado basicamente à produção de hortaliças, onde se tem um aporte de matéria orgânica. Quando se tem muita matéria orgânica adicionada ao sistema, ao solo, então esse solo passa a ter uma capacidade de restabelecimento mais rápida. Se eu quiser usar enxada rotativa em área de produção de grãos de campo aberto, soja, milho, trigo, eu vou, em poucas usadas, degradar todo o meu solo, porque a enxada rotativa é bastante agressiva. E nesse sistema, o aporte de matéria orgânica é bem menor, diferente do que acontece em hortas. Então, enxadas rotativas, eu não vou nem falar sobre elas, porque no cultivo de grãos, nas lavouras extensivas, né, de grandes áreas, não são utilizados. Os sucadores também não vou falar sobre eles, não vamos estudar mais profundamente, porque são muito pouco utilizados. E também os terraceadores, vou falar bem pouco a respeito, de forma muito superficial, porque eles não passam de grades disfarçadas. Então, quando a gente for falar sobre grade, a gente comenta sobre os terraceadores também. Importante para nós, como implemento de preparo do solo, são os arados, as grades, os subsoladores. Então, eu vou parar a minha aula por aqui e a próxima aula a gente vem falando de arados.